E aí, gente, Enem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o colapso da função de onda, né? E a sua relação com a consciência, embora eu só vou explicar como a teoria funciona. E não com, eu não acredito, na verdade, nisso. Eu acredito que a teoria da integração é uma teoria da consciência legal, mas eu não creio que isso tenha a ver com física quântica. Eu particularmente acredito que não tem nada a ver. Eu não sou a favor na interpretação de Copenhague, né? Que diz que você mensurar um estado quântico vai fazer você colapsar a função de onda, né? Que a consciência tem a ver com isso. Eu não acredito nisso. Mas é legal ver também essa opinião, porque também é importante. Isso daqui vai ser baseado num paper que tem esse nome, né? O colapso da função de onda relacionado à consciência, né? Do David Chalmers e do McQueen. O Chalmers, que é um cara muito importante pelo princípio da, como você diz, o problema difícil da consciência, né? Que tem a parte fácil, que é a parte neurológica, a parte neuroquímica, a parte bioelétrica do cérebro e a parte fenomenológica, né? Por exemplo, você experienciar um jogo de futebol ou um videogame ou gostar de sorvete são coisas fenomenológicas, né? São coisas que não parece, ninguém sabe como a parte biológica, física dá vazão a essa parte fenomenológica, essa parte da consciência, a gente chama de qualia, da vermelhidão do vermelho, enfim, de você gostar de sorvete de chocolate ou de baunilha. Por que você escolhe isso? É porque você é um ser consciente que tem livre agência, né? Deus, no caso, te deu liberdade de escolher o que você quer, né? Você é livre. Até certo ponto, né? Com certos limites. Mas enfim. E Kevin McQueen parece ser alguém relacionado à parte de física. Então esse é o paper Consciência e o Colapso da Função de Onda. É um paper que tem sim uma relação com a interpretação de Copenhague. É só uma teoria apenas, e eu vou explicar como ela funciona, como esse paper funciona. Então esse paper ele tem muito assim uma base na visão de Wigner, que é um matemático bem famoso, Eugene Paul Wigner, que até escreveu um paper muito famoso relacionado a como a matemática era eficiente nas ciências naturais, que é um paper que a gente viu anteriormente, uma série de vídeos que a gente fez sobre esse tema. E parece que ele se baseou num paper do F. Dyson, né, que é um cara também bem conhecido na matemática e física em geral. E ele fala sobre o problema do corpo-mente, né? Mind-body problem, que ele fala sobre, principalmente no final, ele fala sobre como talvez tenham questões relacionadas à forma como os neuroreceptores e tal, receptores não, desculpa, como todo o sistema do cérebro, que obviamente tem reações químicas acontecendo, metabólicas acontecendo todo o tempo, que teria uma relação dessas reações químicas, que obviamente toda reação química ela tem de certa forma seu comportamento das partículas, eles têm uma questão, se movem no contexto da teoria quântica, né? Ele vai dizer como isso é relacionado a consciência e tal, de uma forma bem pequena ele fala sobre isso, mas é realmente um paper bem interessante, né? Eles, no paper, algumas coisas são importantes, e uma delas é a regra de Born. O que a regra de Born diz? Se um sistema, no estado psi, a gente tem a probabilidade dele que é P de A em lambda I, esse lambda I vai ser um parâmetro que você vai usar dos eigenvários que você tem no seu sistema. Então pega uma matriz, você pega a soma de todos os componentes na diagonal e você tem o eigenvalue dessa matriz, que se você conseguir fazer isso, você vai saber o momento da partícula, a posição, desculpa. Então você está tentando prever onde o átomo vai ficar, né? O comportamento dele, o átomo de hidrogênio, por exemplo. E você quer usar, isso é uma probabilidade, né? Você quer saber a probabilidade de você achar a posição desse átomo e talvez o momento, enfim. Só que essa regra de Born, de Max Born, vai dizer
é que existe um colapso dessa função que acontece, né, quando você quer fazer isso, né? Então, você tenta pegar o trace, que é a soma de todos os eigenvalues dessa matriz A, por exemplo. Só que o problema é que a probabilidade desse sistema, na evolução desse sistema, até quanto mais partículas talvez você tenha, mais fica caótica, a probabilidade do colapso da função de onda, de você achar a posição dela é zero. Então, a probabilidade de se achar o 3, ou seja, a soma de todos os eigenvalues na diagonal dessa matriz, que representa a posição o desenvolvimento desse sistema, né, a posição de onde está tudo. Então, a probabilidade de x estar em B, nessa função de onda psi, que vai se dar pela soma, que é essa integral de uma região B, da posição dessas partículas. Só que no fim, essa probabilidade no fim se torna zero, né? Então esse é um princípio do colapso da função de onda, que não é provado ainda, mas que eles usam no paper deles. Depois eu volto com ele, né? E também eles usam uma questão que seria uma contradição da teoria deles, embora eles dizem que não é tão contradição assim, que é o efeito quântico de Zeno. E ele disse que a probabilidade de sobrevivência de estado quântico, então você está medindo o sistema, fazendo seu experimento, você pode fazer esse sistema ser mais fácil de se medir, né, de você preservar, se você medir ele por menos intervalos. Então, nesse caso, tem no paper que está na descrição, que está na imagem aí, na casata aí, do Hirotime, eles mostram isso. Tem uma equação embaixo dessa que é melhor que essa daqui que está aqui, mas você basicamente quer pegar de todos os mensuramentos N, né, que você está tendo no seu sistema, você quer pegar isso com menos intervalos possíveis. É como se você estivesse parando o tempo, né? Quanto menos intervalos você vê. Porque, por exemplo, se você tem mais intervalos, tipo um intervalo de medição maior, o efeito some, o negócio colapsa. Mas o efeito de Zeno diz que se você medir isso de uma forma rápida, né, você meio que congela o sistema, e normalmente é usado técnicas de criogênicas para isso, né, normalmente. E ion traps da vida. Então você tem ali na parte da esquerda, você mensurando o negócio de forma pausada, né, na segunda também. Então você vai ver que o sistema ele pula, ele dá um quantum jump ali de um lugar para o outro. Mas na direita é o efeito de Zeno, né? Quanto menos você diminui o intervalo, mais você consegue saber a posição da partícula ao longo do tempo de hidrogênio, por exemplo. Então você está tentando ver a posição da partícula de hidrogênio num sistema, seja qual for, e nesse caso, como você está medindo intervalos menores, você está vendo que o efeito, a posição do sistema não some, não colapsa, né? Então teve vários experimentos já que tentaram comprovar isso, e talvez a pesquisa aponte para que isso seja verdade, né? Tem até um lema nesse tema que, tipo, se você, para você não perder, imagina que eu estou atirando um arco, né? Um arco que é regido pela teoria quântica, por exemplo. É só uma hipótese. E aí, para eu saber onde esse arco sempre está, eu tenho que olhar a posição dele sempre. Então, eu não posso tirar os olhos desse arco para não perder a posição dele. Se eu tirar o olho desse arco ao longo do tempo, eu não vou saber a posição que ele está. É isso que acontece nesse efeito. E de uma forma mais clara, o paper que era para estar citado era esse daqui de baixo, mas enfim. Na descrição tá certo. Então você tem ali, nesse paper também a equação de baixo é mais importante, mas esse pontinho em cima do P quer dizer que a derivada de P ao longo do tempo, T, vai ser igual a K, que vai ser essa fórmula aí, que vai ser basicamente a medição dos intervalos ao longo das suas medições, né,
de 2 medições, por exemplo. Então você vai medir todos os intervalos possíveis e imagináveis desse sistema. Além da regra de Born e do efeito quântico de Zeno, tem a teoria da integração da informação, que eles usam como base. É uma das melhores. Assim, tem muito a ver também com a Global Workspace Theory, que eu vou falar em outro vídeo, que fala que a consciência é gerada que a soma de todo do seu cérebro, né, de todas as partes do seu cérebro, dos subsistemas, das populações de neurônios do seu cérebro, são mais importantes do que estudar a soma de suas partes, né, de que a consciência acontece de uma forma global no cérebro, enfim, com mais detalhes em outro vídeo. Mas esse paper é bem importante, talvez seja mais recente, sobre teoria da integração da informação, e basicamente ela diz que o seu cérebro é uma máquina de processamento. A gente pode medir esse processamento por uma função chamada phi. Então você mede, através dos dados que a gente coleta do cérebro de uma pessoa, a capacidade dela de processar a informação. Seria uma forma de medir a sua capacidade mental na prática. Se ela estiver inconsciente, o phi dela vai diminuir, porque tem menos atividade e você está operando menos informação. Mas se você estiver consciente, normal, acordado e tal, vai estar um phi maior. E você poderia usar isso para animais também, enfim. E obviamente o phi de gatos, de cachorros ia ser menor. Então, não é um mensuramento de inteligência, é um mensuramento da capacidade de processar a informação. Tipo, fazendo isso você não vai saber se a pessoa sabe cozinhar bem ou matemática, é só capacidade. E todos os seres humanos têm capacidade igual, no geral. Essa é a minha interpretação, no caso. Mensurando a qualia, né? Eles usam muito a qualia, um espaço tridimensional que você mensura a consciência no cérebro. No contexto da teoria da integração da informação, você tem ali a experiência, na parte da esquerda, a parte conceptual, que vem dos substratos físicos, que o Chalmers vai chamar de PCC, Physical Conscious Substrates. É quase isso, é uma coisa assim. Aí, por exemplo, tá ali embaixo a área de Broca, que é a área relacionada a processamento de linguagem. Obviamente, quando você pega as imagens de um cérebro no fMRI ou num PET scan, você vê que áreas estão mais ativas, dependendo da atividade da pessoa, e tudo isso junto gera consciência, né? Nesse caso, está mensurando a capacidade do cérebro de entregar informação. E esse paper aqui testou a teoria da integração da informação, embora seja um experimento bem simples, não é tipo algo que prova que está certo, mas é uma forma legal que eles falam que é como se os sistemas neurais, a população de neurônios processa essa informação integrando ela por uma função chamada phi-star, que eles vão dizer ali, seus estados atuais e passados, e em uma forma geométrica o cérebro consegue integrar tudo isso e fazer o sistema gerar o output que desejado, né? Lembrando que esse vermelho aí aqui no contexto da teoria da informação em si, de entropia de Shannon, talvez, da capacidade de integrar informação de sistema, né? E parece que mensurando em dados de um macaco, né? Enfim, ali na figura 5 está escrito ali, de dados cerebrais aí de um animal. Então, mensurando o phi, né? Então esse é um exemplo de como poderia esse experimento ser feito, né? Mas não é vazão para acreditar nessa teoria ainda. Do paper do Chalmers, voltando ao paper, eles dão duas equações, até mais depois no apêndice, de como calcular o colapso da função de onda no contexto da interpretação de Copenhague da física quântica com relação à consciência, né? Que aí você tem ali o estado na equação de Schrödinger ao longo do tempo t. Esse H0 é o seu Hamiltonian, esse chapeuzinho em cima quer dizer que é um Hamiltonian relacionado à probabilidade aqui, ao longo do tempo t. Você tem ali esse lambda, que eu vou ter que usar minha colinha aqui para lembrar o que era. Esse lambda
lembrei aqui. Esses lambdas são os parâmetros governando o colapso da função de onda. E esse A aqui, é a função de colapso, né? Eu não sei se teria a ver com... Não, acho que não tem a ver. Mas aqui, eu ia citar outra coisa, mas aqui é o colapso da função de onda ao longo do tempo, T, segundo a regra de Max Born, né? Segunda regra de Born, né? Então, aqui de novo. Então, basicamente, é a evolução de uma função de onda e o seu colapso através dos estados conscientes no cérebro, enfim. Então, aqui seria o shape dessa evolução no tempo da qualia. Então, tecnicamente, como a gente tem reações químicas acontecendo no cérebro continuamente, então seria uma psicoquímica relacionada a esses estados conscientes. É estranho. Eu não acredito nessa teoria, mas ela é bem assim, frufru, né? Então você tem ali a evolução no contexto da equação de Schrödinger. Lembrando que esse H contra barrinha é a constante lá do... Quase eu falo Maxwell, é do Planck, constante de Planck. E ali você vai ter a soma de todos os parâmetros relacionados a essa, como se diz, aniquilação, né, nessa colapso da função de onda. E o colapso é aquela... Você não consegue entender onde ela vai e onde ela vem. No contexto da interpretação de Copenhagen, que a consciência colapsa a função de onda... colapsa a função de onda, isso. Então, algumas coisas importantes, né? Aquele equação relacionada à regra de Born, eu peguei de um paper que ele fala também sobre a conclusão. Parece que ser que nenhuma derivação geralmente aceita da regra de Born foi dada até o momento. Então, a regra de Born não é verdade ainda. Isso poderia ser um problema, talvez, para essa teoria do Chalmers e do McQueen, embora eles dizem que não é tanto. Mas isso não se implica que tal derivação seja impossível a princípio, né? Então parece que a regra de Born não foi provada. Se você sabe de um paper que tenta provar a regra de Born, por favor, manda nos comentários. É certo que não está claro aqui no paper do Chalmers e do McQueen se algum dia será possível isolar e testar um cérebro humano consciente dessa forma. Talvez seria mais viável no longo prazo, né, executar uma simulação detalhada do cérebro humano em um computador quântico. É aí que o argumento deles fica maluco, porque eu não vejo porque as pessoas pensam que computação quântica vai resolver os problemas que não tem a ver com ela. Computação quântica, na verdade, é relacionada a você aumentar a velocidade de processamento do computador. Então, é mais um acelerador, né? Hoje em dia é híbrido. A gente nunca nem sabe se vai ser, como o von Neumann falava, que vai ser um computador quântico só quântico. Mas por enquanto não existe isso. Tem a parte clássica e a quântica. A quântica primeiro faz o bagulho ficar rápido, e a parte clássica interpreta os resultados da parte quântica. Mas no fim, tem a parte clássica. Eu não sei se um dia vai ser somente quântica, enfim. Ninguém sabe isso. Mas sugerir nisso, eu não concordo. Tem outra questão de coerência quântica quanto coherence. Eu prefiro não traduzir alguns termos porque eu acho feio em português. Quanto coherence no nível neural é necessário para que efeitos distintamente quânticos no processamento neural, mas as altas temperaturas no cérebro são suscetíveis a levar a decoerência abaixo do nível neural. Então aqui seria uma objeção própria deles. O que é decoerência? Quando você tem um sistema, aqui nesse paper eu vou usar algumas imagens dele. Quando você tem decoerência, basicamente são perturbações no estado das suas partículas. Então vamos supor que você está na sua casa, está passando aí moléculas de ar com várias propriedades químicas que você está respirando aí, pó, sei lá, átomos saindo de objetos, enfim. Questões eletromagnéticas, enfim, tem várias coisas aí no ar
que causam perturbações. Tanto que um computador quântico você tem que isolar ele bastante, criogenizar ele bastante para não ter decoerência, né? E isso acontece também quando você quer mensurar estados quânticos sem ser no computador quântico, num experimento comum. Você tem que isolar o sistema para ele não ter decoerência, né? Só que até na Archeor Theory, que diz que a consciência acontece numa parte do cérebro chamada microtúbulos, né? Que são meio que estruturas tubulares hexagonais dentro dos dendritos dos seus neurônios, aqueles bracinhos dos neurônios. Não o axon, mas aqueles bracinhos que parecem meio que de uma árvore. Vai ter uma imagem depois. Que não seria possível esse colapso da função de onda ser causado na consciência, porque por causa da temperatura do cérebro causaria muita decoerência, ou seja, o estado não ia suportar muito tempo e ia simplesmente colapsar. Porém, eles dizem que isso não é um problema para a teoria deles, né? É um problema para a Archeor Theory, por exemplo, a maioria das críticas relacionadas a isso. Mas normalmente quando o Penrose, que é um dos que fez a Archeor Theory, que eu já falei no canal, mas eu tenho que fazer um vídeo mais detalhado, ele fala que isso não é um problema para a teoria dele, mas enfim, não é provado. Então aí, por exemplo, de decoerência, você tem ali mensurando o estado ao longo do tempo, e aí você tem perturbações aí que não te permitem analisar o estado corretamente, né? Aqui a decoerência em sistemas caóticos, né? Parece um attractor, né? Eu odeio usar esse termo, mas é relacionado ao efeito borboleta do Lorentz, aquele meteorologo que descobriu essa teoria do caos aí em sistemas meteorológicos, e ela é aplicada para várias áreas da ciência da computação, medicina. Mas esse contexto mostraria que a decoerência também tem algumas propriedades caóticas que permitem que sistemas quânticos sejam difíceis de você saber a probabilidade dele. E o que isso tem a ver com o cérebro? Então, isso é nessa tese que eu citei anteriormente, o autor vai dizer, né? Isto é, eu irei examinar a ideia de que processos mentais elevados correspondem por funções de informação que atualmente, no presente, não são entendidas corretamente e que estão sendo processadas por sistemas físicos nos nossos cérebros. Falando da decoerência no cérebro, né? Ele fala que, em particular, o processo de decoerência que descrevemos acima é obrigado a afetar os estados do cérebro. Ou seja, ele está dizendo que a teoria de Copenhague não pode se basear na consciência, porque a temperatura desse sistema não permite que esses estados quânticos sejam preservados das reações metabólicas, químicas, neuroquímicas que acontecem no nosso cérebro. Então, na prática, tanto a Archeor Theory, quanto que é uma teoria da consciência importante, quanto esse colapso da função de onda não funcionariam. Ele vai falar que observáveis relevantes de neurônios virtuais incluindo mutações químicas e potenciais elétricos são macroscópicos, né? Então, é uma questão, será que a decoerência no cérebro é tão grande que não permite que estados quânticos sejam preservados a ponto de produzir algo diferente? Porque obviamente essas reações neuroquímicas é o que fazem o nosso cérebro funcionar, né? Então, se você pegar no contexto da Global Workspace Theory, que é o seu cérebro inteiro, no geral, que está ativamente fazendo você fazer as coisas que você faz e tal, que produz a consciência e tal, embora o talo não seja a parte mais importante aí pra fazer você ficar consciente em si, que o todo é mais importante que as partes. Então você poderia dizer que talvez esses estados produzam a consciência, enfim, mas não dá pra se provar isso, nem teoricamente, nem fisicamente, assim, experimentalmente, né? Então, por isso que eu não acredito nessa teoria no momento. E sobre o colapso da função de onda, eles obedecem às equações de movimento dissipativas clássicas, assim qualquer superposição quântica dos estados de neurônios será destruída muito rapidamente antes que tenham consciência disso, do que está acontecendo quanticamente. Então, assim, a minha interpretação desse texto é que tanto a tese de Wigner quanto a de Chalmers e do McQueen e a interpretação de Copenhague em si
de quando você mensura o estado de um átomo de hidrogênio aí se movimentando, um fóton que se vê, não é o seu mensurar que faz ele mudar. Eu acho que isso é bobagem, enfim, mas a interpretação de Copenhague é muito estranha. Por que não faz sentido? Porque não é verdade, talvez, né? Enfim, ele tá dizendo aqui que não tem como a superposição de partículas nas reações metabólicas que estão acontecendo no seu cérebro, a superposição desses neurônios. Vamos supor que todo o cérebro está em superposição, que nem um computador quântico da vida. Ele tá dizendo que a decoerência do cérebro, então a temperatura dele e tal, ia fazer esses estados serem destruídos, né? Então a gente não teria uma superposição de partículas no cérebro criando a experiência consciente. Acho que essa é uma boa forma de formular. Então isso poderia acabar com a teoria de Copenhague na prática, né? Eu coloquei sem querer esse Yoda na frente, mas enfim, será que essa merda produz a consciência mesmo? Saber eu não sei, mas se ninguém sabe, alguém sabe, né? Então tem uma, obviamente Chalmers e o McQueen não são não creem em Deus, eu acho, pelo menos, mas ele dá uma opinião que eu não concordo, tá? De que imagine que um ser onipotente colapsasse a função de onda sempre que alguém observasse, né? Então, mas enfim, eu não acho que isso aconteça, né? Eu creio em Deus, né? Então eu creio que tanto a física clássica quanto a moderna foram criadas por Deus. Eu já sabia disso desde o começo de tudo, e que a gente só é burro e não entende como essa merda funciona. Então, mas pra mim a interpretação de Copenhague não está certa. E também eu não acredito que a consciência tenha a ver com a física quântica. Eu acredito que isso seja uma coisa na verdade errada. Mas era isso, até o próximo vídeo.